Tema de hoje: quando o Espírito Santo habita em nós. E por que isso? Porque é óbvio que a Bíblia diz, quem lê Bíblia sabe, que quem recebe Jesus como Senhor e Salvador tem o Espírito Santo. A questão para hoje, para estudarmos hoje, é se temos a presença, a unção do Espírito Santo em nós. Por que a gente vive então esta situação hoje, em termos espirituais, no meio do povo que se diz cristão? Existem muitas pessoas que nesse tempo parece que congelaram a presença, a unção do Espírito Santo dentro da sua vida. Um grande pregador do passado, do século XIX para o século XX, chamado Spurgeon, C.H. Spurgeon. Ele disse certa vez que se formos fracos em nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. E essa é uma realidade que a gente vive hoje. A pessoa vem à igreja, ela canta, ela ora, às vezes ela fica emocionada, mas é tudo superficial, não tem profundidade. Parece que quando acaba o culto, acaba o encanto. Parece que quando a pessoa sai da porta para fora, o Espírito Santo vai para um lado e ela vai para outro. Agora, o que eu quero estudar com os irmãos hoje, se você abrir o teu coração hoje, eu tenho certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma em nome de Jesus. Nós vivemos hoje um paradoxo. É interessante esse paradoxo que nós vivemos hoje. Por quê? A Bíblia ensina que nos últimos dias, e a gente entende por tudo que está acontecendo hoje, que nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está prestes a voltar para buscar a sua igreja. Os fatos estão aí no mundo, para todo mundo ver. E a Bíblia nos ensina, no livro de Joel, acompanha aqui no telão, capítulo 2, versículo 28. A Bíblia diz que, Deus falou através do profeta, depois disso, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Essa é uma das profecias bíblicas que Deus, falando através do profeta, para aquela geração, mas falando do tempo do fim, haveria esse derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Em Atos também há um relato falando sobre, citando textos assim. Então, é um paradoxo, porque se o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e os nossos filhos e filhas iriam profetizar, os mais velhos iam ter sonhos, os jovens teriam visões. Por que isso não acontece hoje da intensidade que a gente imagina que poderia acontecer? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada no meio da igreja. Parece que o Espírito Santo não age mais. E ele está aqui, inclusive, nesta manhã, junto com Cristo, agindo em nós, falando aos nossos corações. A questão que eu quero estudar com os irmãos é: será que nós estamos preparados para ouvir mais a voz do Espírito Santo do que a voz do mundo? Entenda a voz do mundo, tudo que acontece no mundo. Eu falei aqui desde o começo da pandemia, não assista a televisão, jornais principalmente. Por quê? Porque o jornal vai deixar você com medo, você vai ficar temeroso, você vai ficar com medo de morrer, você vai se trancafiar, você não vai falar com ninguém, você não vai fazer nada. O jornal falou isso. Estampou uma foto com vários túmulos no cemitério. Muita gente ficou com medo. Teve gente que tirou a própria vida. E eu estou falando de gente que tirou a própria vida, gente que se dizia cristã. Isso é que é o pior.
pastor nos Estados Unidos, ano passado, ele acabou se suicidando. Foi para a igreja, pregou de manhã, com a família, mulher, 3 filhos, foi para casa, almoçou de tarde, o cara se matou. Quer dizer, parece que o Espírito Santo não está agindo mais. E por que será que a gente tem essa impressão? Bom, o apóstolo Paulo, para a igreja de Éfeso, ele trouxe uma palavra interessante, quero ler com os irmãos, acompanha aqui no telão, Efésios capítulo 1. No versículo 13 ele disse: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, parece que ele está falando comigo e contigo. Quem já ouviu a palavra da verdade, que Cristo salva, Cristo... Interessante, ele diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo agora habita em nós. Versículo 14 ele diz: esta promessa do Espírito Santo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O que Paulo quis dizer à igreja de Éfeso? Uma vez que vocês conheceram o Evangelho, uma vez que vocês ouviram, uma vez que vocês entenderam quem é Jesus, o que ele fez por você, vocês se reconheceram pecadores, vocês entregaram suas vidas para Ele, nesse momento o Espírito Santo, nosso Deus, Ele passou a habitar em nós. E qual é a função do Espírito Santo em nós? Daqui a pouco nós vamos ver, a Bíblia fala sobre isso. Ele nos ajuda, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele intercede por nós, Ele fala aos nossos corações. Jesus ensinou claramente, tem um texto bíblico que é claro, que Jesus fala sobre o Espírito Santo. Eu quero ler com você, você que trouxe a sua Bíblia, livro de João, capítulo 16, vamos ler juntos. Você que está pela internet, provavelmente esse texto vai aparecer para você, como eu gostaria que aparecesse a imagem aqui na televisão, para eu me programar, eu agradeço. Vai aparecer para você, mas era bom você... Muito obrigado. Muito obrigado. É que quando eu olho assim a televisão e me vejo, eu fico mais feliz. Obrigado, gente. João capítulo 16, versículo 5. Achamos? O texto diz assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta. Vou sair de lado aqui, viu? Obrigado. Para onde vais? Versículo 6. Porque eu falei estas coisas, e se você ler o capítulo 15, 14, você vai entender o que Jesus está falando com os seus discípulos. Ele disse assim: só porque eu falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Versículo 8, Jesus disse assim: quando ele vier, convencerá o mundo. Mundo, entenda mundo, gente. Essa expressão do grego para o português, mundo é gente. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus ainda explica por que ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9: do pecado, porque os homens não creem em mim. Versículo 10: da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. 11: e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Versículo 12, Jesus ainda fala assim para os seus discípulos: eu tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar. Mas, 13, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E ele não falará de si mesmo, ele falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Versículo 14, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Versículo 15, tudo que pertence ao Pai é meu.
Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Versículo 16, mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Só até aí. Jesus deixou claro que quem convence é o Espírito Santo. Por mais eloquente que seja o pregador, por mais inteligente, sábio, não sou eu e não são os grandes pregadores que convencem. Quem convence é o Espírito Santo. E por que Jesus falou isso? Por que há necessidade dessa pessoa da Trindade, desse Espírito que é santo, estar entre nós? Se o Espírito Santo não estivesse entre este povo e em nós, porque no dia que nós recebemos Jesus, ele passou a habitar em nós, mas ele está aí, falando aos corações, levando as pessoas, ou pelo menos usando a minha boca, a sua, você que fala de Cristo para as pessoas, para convencê-las do pecado que elas estão vivendo. Elas precisam ter entendimento que o pecado, o salário dele, diz a Bíblia, gera morte. O dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus, mas o pecado leva à morte. Poxa, se o pecado leva à morte, e eu falei aqui a semana passada, a incidência hoje que nós estamos acompanhando no mundo, de pessoas cristãs, que estão desistindo, que estão se afastando, que estão desviando do caminho, é muito grande. Aliás, a Bíblia diz que isso ia acontecer, inclusive no final dos tempos, o amor de muitos ia esfriar. Por que existe então esse esfriamento hoje? Por que existe esse distanciamento hoje de Deus? As pessoas querem Deus, mas elas querem Deus só para resolver os seus problemas. Elas querem Deus só naquele momento de dificuldade. Só quando ela quando ela perdeu o emprego, quando ela está no hospital, quando ela está passando um momento muito difícil, aí ela quer se aproximar de Deus. Isso é errado? Não. A questão é, uma vez que Deus resolveu o seu problema, te ajudou, você deve continuar firme, mesmo porque essa vida aqui, ela passa, ela é passageira. Ah, mas se eu viver 80 anos aqui, como o irmão Antônio Pequeno, por exemplo, aqui de nossa igreja, tem 80 anos. Glória a Deus que ele conseguiu chegar com 80 anos. Mas mesmo assim, em relação à eternidade, isso não é nada. E as pessoas estão trocando a eternidade pelas coisas passageiras. Eu não estou falando que você não pode viver uma vida abençoada, eu não estou falando que você não pode trabalhar, eu não estou falando que Deus não vai deixar de te abençoar. Não, eu estou falando que hoje, pela falta de entendimento no meio dos cristãos, eles não ouvem mais a voz do Espírito Santo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas acontece comigo. Várias vezes já aconteceu no passado, hoje, claro, com uma mentalidade diferente, mais velho, mais tarimbado. Quando eu vejo, por exemplo, um sinal de tentação, de pecado, na hora eu já, peraí, calma aí que eu não vou cair nessa. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita na minha vida, ele me abre os olhos, ele me leva a pensar, escuta, se você fizer isso, vai acontecer isso, 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 isso. Quem já assistiu aqui, os mais velhos, não sei se você já assistiu, tinha um filme, lá atrás, em 1900 e dinossauro, um filme legal, que depois veio o tal do Clique, né, com o controle remoto, mas antes do Clique, esse filme foi baseado num outro filme, que o cara, ele não estava feliz com a vida dele. Destino em dose dupla, lembrei aqui do nome do filme. E ele não estava satisfeito com a vida dele, ele vivia reclamando. Essa vida, esse carro, esse trabalho, olha lá, a filha do dono da empresa, se eu tivesse acertado aquela bola lá atrás, quando eu jogava lá naquele time, se eu acertasse aquela bola com o taco, a minha vida seria diferente, eu teria casado hoje, a mulher que eu gostava dela, ela é filha do dono da empresa, e eu sou aqui um mero empregado e tal, e ele vivia reclamando, reclamava da esposa, reclamava da casa, do carro, enfim, até que um dia o carro quebra, e ele está num local, e aí o garçom serve para ele um tipo de bebida,
E ele começa a reclamar com o garçom: escuta, está acontecendo isso, vida chata, vida assim, vida assado e tal. E aí o cara fala: tá bom, bebe. E ele bebe aquele negócio preparado. E o próprio garçom, ele faz esse sinal, falou: a sua vida está indo aqui. Agora, se você quiser, ela pode vir para cá. E ela também pode vir para cá. E ele fica sem entender, até que quando ele sai dali, ele já está vivendo outra vida. Ele é casado com a filha do dono da empresa, ele é sócio do dono da empresa, mas aí o desenrolar do filme leva ele a entender que, como sócio da empresa, ele desviava dinheiro, ele traía a esposa, e quando ele tinha uma vida normal, ele não traía a esposa, ele tinha uma vida feliz, ele só não enxergava isso. E no final do filme, antes dele quase morrer, ele desperta e ele vai lá e abraça a esposa, e abraça o carro, o cachorro, e fica todo feliz, igual aquele clique que saiu anos depois. Ou seja, muitas pessoas, muitos de nós hoje, não entendem que quando o Espírito Santo está em nós, e ele está em mim, irmão, e ele está em você, você tem Jesus, o Espírito Santo está em você. O que ele quer fazer conosco? Ele quer assumir o comando de nossas vidas? Ele quer te capacitar, conforme a necessidade. Você pode ser uma bênção lá na tua empresa, você pode ser uma bênção na tua casa, você pode ser uma bênção para a tua família, você pode ser uma bênção na rua, através daquilo que você fala, através daquilo que você faz, e Ele quer te capacitar a viver assim. A questão é que as pessoas não querem ouvir a voz do Espírito. Elas não querem, elas preferem ouvir qualquer outra coisa. O Espírito Santo, quando Ele habita em nós, e Ele habita em nós, olha as coisas que talvez muitos de nós estamos perdendo. Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Enquanto você está pecando, falando bobagem, besteira, o Espírito Santo está intercedendo por você, para que você tenha uma vida diferente, para que você fale diferente. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá poder. Que tipo de poder? Conforme a necessidade. Basta você ler a história de Sansão. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou da vida dele, capacitou a vida dele, que ele tinha uma força excomunal. Pena que ele não ouvia a voz, ele só tinha a força. E por causa de não ouvir a voz do Espírito Santo, ele acabou pecando e acabou morrendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Irmãos, Deus não deixou a gente sozinho, Deus deixou o Espírito Santo para nos ajudar. A Bíblia diz que o Espírito Santo distribui dons, conforme a necessidade da igreja, conforme a necessidade da vida. A Bíblia diz que Ele ensina e guia a toda a verdade, o texto que nós acabamos de ler. Quem é esse? O Espírito Santo, nosso Deus. Que eu já falei aqui no passado, não é aquele negócio que as pessoas imaginam, né, de Espírito Santo na igreja, que a manifestação do Espírito Santo é só quando a pessoa, ela rola no chão, gruda na parede, rodopia e tal, e começa a falar aquelas línguas estranhas, bem estranha mesmo, né, charabala, ripa lá para trás e tal, e tal, e você não entende nada. Não estou falando disso, eu estou falando da manifestação do Espírito Santo, que traz para nós sabedoria, discernimento, nos guia até a verdade. E o Espírito Santo ainda vai mais, interessante isso. Acompanhe aqui no telão, Êxodo capítulo 35, versículo 30. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, 31, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e capacidade artística, plena capacidade artística. Para quê? Ora, para ele desenhar, para ele executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeiras, para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, Jesus amado, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros.
35, a todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecidos azul, roxo, vermelho, como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Às vezes as pessoas elas ficam aí passando dificuldade, tristeza, porque elas não ouvem a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele quer capacitar. Ele quer trazer um jeito, uma inteligência, uma sabedoria para eu e você desenvolver outras coisas. É só você querer. É só você parar de perder tempo com bobagem e ouvir a voz do Espírito Santo. Essa questão aqui, havia uma necessidade naquela época, pois Deus, através do seu Espírito, capacitou homens para fazer e preencher as necessidades da época. Eu já falei sobre isso aqui no passado. Dia desses mesmo, no meu carro, eu estava lembrando disso, né? Cá entre nós, né? A gente vai ficando velho, começa a lembrar de coisa do passado, né? E eu estava ouvindo umas músicas do Real Viver, lá de 85, 83, que a gente gravou os discos, e veio no meu coração assim, eu acredito que Deus, através do seu Espírito falando, porque às vezes a gente não se dá o devido valor, mas veio no coração assim, mesmo com toda dificuldade, mesmo com toda luta, mesmo com toda limitação de capacidade, a gente entrou no estúdio, a gente gravou, teve disco que eu toquei bateria, depois toquei contrabaixo, e era assim, tocar. Você não tinha experiência nenhuma, não tinha ensinamento nenhum. Foi Deus mesmo que capacitou para fazer aquela obra. E hoje, quando eu vejo no YouTube os discos do Real Viver, que a gente disponibilizou lá já há alguns anos, você vê pessoas dizendo assim, caramba, eu me converti ouvindo essa música, caramba, eu cantava isso quando eu era jovem lá na igreja, foi um tempo tão bacana. Isso traz para a gente edificação, mas naquele momento, Deus é que capacitou, porque eu mesmo, Jesus amado. Ou seja, quando você se dispõe, o Espírito Santo, ele vem, ele enche, ele capacita, te traz habilidade, leva você a viver coisas que talvez você nunca viveu na tua vida espiritual. Quando o Espírito Santo habita em nós, a gente fala o que ninguém fala. Eu já falei sobre isso aqui e repito, tem muita gente hoje que está perdendo a oportunidade, ou de falar coisas boas, ou de ficar com a boca fechada. Porque o que tem de crente fofoqueiro, mentiroso, o que tem de gente falando mal dos outros, criticando, gente, vamos parar com isso, nós somos chamados para abençoar. Mas e fulano, e beltrano, e cicrano? Deixa Deus cuidar deles, Deus é que é o juiz, não somos nós. Abençoe. Deixa o Espírito Santo usar a tua boca para trazer palavras de bênção. Tanta desgraça que a gente ouve hoje em dia, tanta discussão tola, briga, tanta morte, tantas palavras de morte, de pais para filhos, de filhos para pais. Vamos deixar o Espírito Santo usar, entenda essa expressão, a nossa boca para a gente falar, inclusive de Jesus. Os crentes hoje têm medo de falar de Jesus, a gente precisa falar de Jesus. Dia desses eu estava no shopping, fomos lá comer um franguinho ali no shopping, Tietê, estava eu, minha esposa, meu filho, minha nora, meu neto, sentamos, aí aproximou-se um rapazinho assim, escuta, dá licença, pois não, eu posso orar por vocês? Achei legal isso. Claro que pode, nós somos cristãos, mas a oração é sempre bem-vinda. Poxa, que legal, aí ele sentou, que tal, que igreja que você é? A igreja tal, assim assado, e vocês, nós somos da igreja tal. Poxa, vamos orar, Senhor, abençoa essa família, Pai, traz sobre eles a tua bênção, a tua proteção, em nome de Jesus, beleza, tal, depois ofereceu um livretinho, tal, a gente abençoou, Deus abençoe, inclusive preciso pagar até minha nora, que eu esqueci de pagar, que foi ela que deu o dinheiro. Enfim. Mas a minha esposa na hora falou assim, você já imaginou quantos nãos ele deve ouvir? Mas ainda assim ele não desistiu. Por quê? Porque ele deixa o Espírito Santo usar a vida dele. É interessante a escrita da palavra, que quando a gente começa a se aprofundar,
ela traz algum entendimento para nós. Por exemplo, em Atos, o texto mais clássico do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aí vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês vão falar daquilo que aconteceu na vida de vocês. E é interessante a classificação de Jesus. Vocês vão ser minhas testemunhas aonde? Primeiro, Jerusalém, na sua casa. Na sua casa. Você pode ser a bênção de Deus na tua casa. Da tua boca podem sair palavras que falem de Jesus na tua casa. Aí ele está falando aqui, Judéia e Samaria, cidades vizinhas de Jerusalém. Você fala primeiro na sua casa, depois você fala para os teus vizinhos, e depois você fala para os confins da terra. Ou seja, quem tem essa unção do Espírito Santo, quem permite ser usado pelo Espírito Santo, ele fala de Jesus. Você fala assim, pastor, eu tenho uma vergonha de falar. Meu Deus, irmão, a gente tem um monte de folheto ali na portaria. Leva um pacotinho, distribui para as pessoas. Se a pessoa pegar, amassar e jogar fora, não tem problema. Mas você distribuiu, você falou de Jesus para ela. Amém? Amém. Ora, o que falta na vida do cristão hoje é essa disponibilidade de se dispor ao Espírito Santo, de deixar o Espírito Santo agir. Em Atos capítulo 4, versículo 31, o texto diz que eles, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Essa questão, meus irmãos, que a gente está tratando aqui hoje, sobre a presença do Espírito Santo, quando o Espírito Santo habita em nós e nós permitimos ele agir, a gente fala de Jesus, a gente fala de coisas boas. A pessoa fala assim, você vê, o mundo está numa crise. O mundo está numa crise, mas nós estamos em Cristo. Escuta, você está passando dificuldade? Olha, eu posso até estar passando por dificuldade, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Esse Deus aí, na hora que eu mais preciso, Ele vem e pronto. Como assim? Deus faz. Deus faz. Infinitamente mais daquilo que eu peço e penso. Segundo Efésios capítulo 3, versículo 20. Ou seja, Deus é capaz de fazer. Então, quando eu começo a falar coisas que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, isso traz na cabeça dela um insight. Ele fica meio, porque todo mundo fala de crise, todo mundo fala do mal do governo, todo mundo fala mal disso, daquilo outro. Mas esse cara, essa família, eles vivem diferente. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador e o Espírito Santo habita na vida dele. Nós lemos aqui semana retrasada um texto em que Moisés falou para o povo assim, escuta, isso que vocês aprenderam aqui, né? A duras penas, né? Aprendemos então. Sabe o que vocês vão fazer agora? Josué também falou sobre isso. Sabe o que vocês vão fazer agora? Vocês vão todo dia, quando você se levanta, quando você vai se deitar, sabe o que você faz? Você pega os teus filhos, bota do lado e fala para ele. Sabe por que nós somos cristãos? Sabe por que a gente é cristão? A gente vai na igreja, né? Não, por que nós somos cristãos? Você já perguntou isso para o teu filho? Por que a gente é cristão? Porque Jesus morreu na cruz por nós. Sim. E por que ele morreu na cruz por nós? Porque ele nos amava. Tá, e por que ele nos ama? Começa a questionar, porque isso vai abrir a mente. Sabe, filho, sabe, filha, por que a gente está indo na igreja? Por que a gente serve a Deus? Por que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador? Sabe por quê? Porque Ele é o único caminho que leva o homem a Deus. Ele morreu na cruz por nós, Ele derramou o seu sangue imaculado lá no Calvário para perdoar os meus e os teus pecados. E todos aqueles
que recebem Jesus como Senhor e Salvador, no dia final serão salvos e vão passar a eternidade na presença de Deus. Por isso que vale a pena ser cristão. Mas os pais não fazem isso com os filhos. Aí depois fica choramingando. Ai, meu filho está desviado, meu filho está assim, meu filho está assim. Meu irmão, depende de você. O que diz a Bíblia? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele vai se desviar dele. Não vai. Porque quando você vive, meu pai sempre me disse isso. Meu pai sempre me disse isso. E eu falo isso aqui para os irmãos que pregam nessa igreja, os obreiros aqui da igreja que estão pregando aí, a gente está treinando. Nunca pregue o que você não vive. Porque pregar teoria é fácil. Irmão, Deus vai abrir a porta para você, irmão, você vai ver. Agora, quando eu passei por dificuldades, passei por maus bocados, luta, perdi minha empresa, perdi o meu carro, fiquei sem dinheiro, passando uma dificuldade. Não passei necessidade, porque Deus não deixa os servos dele passar necessidade, mas eu passei dificuldade. O que aconteceu? Eu continuei crendo no Senhor. Eu mostrei isso para minha esposa e para o meu filho. Deus é conosco, e Deus abriu portas, Deus mandou gente, Deus mandou recursos, Deus trouxe depois um outro carro, Deus nos deu a casa onde a gente está morando agora. A gente está pagando, mas está morando lá, graças a Deus. Saímos do aluguel. Por quê? Porque Deus faz quando você vive. Se amanhã ou depois o teu filho, a tua filha resolver sair, eles nunca poderão dizer assim: ah, meu pai não. Eu até saí da igreja, mas meu pai não. Meu pai e minha mãe iam na igreja. Meu pai e minha mãe serviam a Deus. Meu pai e minha mãe liam a Bíblia para a gente todo dia. Meu pai e minha mãe oravam com a gente todo dia. Amém, irmãos? Amém. Essas coisas que nós precisamos pensar, essas coisas que o Espírito Santo fala ao nosso coração. É que a gente está tão acostumado a viver nesse mundo que a gente vive hoje, que a gente perde a mão. Mas ainda tem tempo de você permitir que Deus use a tua boca para ser uma bênção lá na tua família, lá para os teus vizinhos e por toda a Judéia. Quando o Espírito Santo habita em nós, nós fazemos o que ninguém faz. 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo disse assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Por quê? Porque quando eu estou prestes a fazer alguma coisa, o Espírito Santo está comigo. Eu já falei aqui, irmãos, eu vou repetir, é interessante isso. Jesus falou, Mateus 28:20, e eu estarei com vocês até... Então, você acordou de manhã, aonde Jesus está? Você está comendo, aonde Jesus está? Você está guiando teu carro, aonde Jesus está? Só isso, se os cristãos tivessem mentalidade um pouquinho melhor, só de saber que Jesus está com a gente todo o tempo, a gente já pecaria bem menos, falaria menos bobagem e faria mais atos de justiça para abençoar pessoas. Só de saber, pera um pouquinho, Jesus está aqui, pô. Eu não vou agora, pô, pelo amor de Deus, Jesus está comigo. E o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações. Sim ou não, irmãos? Quando a gente permite que o Espírito Santo fale e haja em nossos corações, a gente muda. A gente faz outras coisas. Por exemplo, ontem eu falei aqui de oração, 12 horas de oração. 12 horas de oração. Ai, pastor, mas eu vou orar às 12 horas. Não, você vinha aqui e orava 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Teve gente que orou 10 minutos e foi embora. Mas veio e orou. Por quê? Ah, mas eu não posso orar em casa? Sim, mas é a tua igreja que está fazendo um propósito de orar para que Deus tire essa desgraça desse mundo aqui, tire essa enfermidade, esse mal, para que Deus tenha misericórdia do Brasil e tire o Brasil dessa crise. Vamos orar juntos. Quanto mais juntos nós estivermos, mais Deus vai agir. Amém, irmão? Não se sinta cobrado com isso. O que eu estou querendo é que você desperte.
Por quê? Porque a tua oração tem poder. E o diabo sabe disso, e é por isso que ele abre um leque de opções na tua frente. Você fala assim: não, eu vou orar depois, eu vou ler Bíblia depois. Depois, o diabo ele é bom, eu já disse aqui, em ilusão. Mas quando você ouve a voz do Espírito Santo, obedeça, porque ele está querendo o melhor para você. Por último, quando o Espírito Santo habita em nós, nós ouvimos o que ninguém ouve. Nós ouvimos a voz de Cristo, a voz do Espírito, a voz de Deus no nosso coração. Versículo 27 de João 10. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Quem é a ovelha de Jesus aqui? Você tem ouvido a voz de Jesus? Como é que ele fala? Através do seu Espírito, através da sua palavra. Quando o Espírito Santo habita em nós, a gente obedece a palavra de Deus. Por quê? Porque eu tenho medo que Deus vai me castigar. Porque eu tenho medo que Deus vai mandar um raio. Porque eu tenho medo que Deus... Não! Por que eu obedeço? Porque eu sei que a palavra de Deus existe para me proteger. Irmão, qual é a importância? O pastor aqui de quinta-feira que nós convidamos falou sobre isso. Tem igreja que, se o Espírito Santo sair, ela continua do mesmo jeito. Parece que ele nem está lá. Se você olhar lá a última igreja, a igreja da Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, se você fizer uma comparação, já preguei sobre isso aqui, se você fizer uma comparação daquela igreja de Laodiceia, é a igreja do século 21. É interessante, compara os textos. No dia que você puder, começa a estudar Apocalipse capítulo 3, finalzinho lá, versículo acho que 17, 18 para frente. O que diz o texto? A igreja diz assim: eu não preciso de nada, eu estou bem. Eu tenho ouro, tenho prata, tenho riqueza, tenho saúde, eu não preciso. E no final, Jesus está falando assim: cara, você não entende que você é pobre, miserável, cego, nu? Se eu fosse você, eu reverti essa situação. E no final Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Tem gente que fala assim: mas não é a porta da igreja, é a porta do coração. É a porta que você quiser entender. Mas ele está na porta da igreja dizendo: eu estou à porta e bato. Ele está na porta do meu e do teu coração. Na vida de muita gente, ele está na porta. Opa, eu posso dar a tua vida, eu posso te ajudar. Aí a pessoa abre um pouquinho e fala: não, agora não. O Espírito Santo habita em nós. Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo aconselhando a igreja de Éfeso, ele disse: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Veja que interessante, é uma ordem: encha-se do Espírito Santo. Como vou me encher? O Espírito. Se nós entendermos isso, Gálatas 5:6, Paulo falou: andais no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Em Gálatas 5:24, Paulo escreveu: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Para encerrar aqui, meus irmãos, a questão mais importante que a gente está vivendo hoje é a acomodação. As pessoas acham que sabem de tudo. Está tudo bom, está tudo legal. Não, está bom. E na verdade não está bom. A situação está difícil. Várias pessoas todos os dias estão morrendo. Nessa última semana, morreu mais de 1.000 pessoas por dia. Aí você fala assim: poxa, 1.000 pessoas de Covid.
Eu vi uma reportagem essa semana na televisão que morre 550 pessoas por dia por causa do cigarro. 550 pessoas por dia morrem no Brasil por causa do cigarro. Fora câncer. Fora outras enfermidades, problemas do coração, suicídio. O número de pessoas que se suicidam diariamente hoje no Brasil e no mundo é astronômico. E sabe quem são essas pessoas? Boa parte delas eram cristãs. Já foi feito um levantamento, eu não sei se você sabia, mas foi feito um levantamento que na prisão ou nas prisões, 60% dos presos são filhos de crente. 60%. Poxa, pastor. Por cento dos crentes, dos filhos de crentes, estão na prisão. Tanto que na prisão existe um código. Quando o cara é crente, quando o cara se converte, eles dão um boi lá dentro. Os bandidos, os chefes. Porque eles sabem qual é o caminho, mas eles não querem esse caminho. E tem muita gente dentro da igreja que quando você prega uma palavra, entra por um ouvido e sai pelo outro. Está tudo bem, estou vivendo a vida, está tudo bem. Desperte. Desperte enquanto é tempo. E Deus te ama e me ama tanto que a gente está estudando sobre isso hoje. Quando o Espírito Santo habita em nós, e Ele habita em nós, a questão é nós deixarmos Ele agir, ouvirmos sua voz e despertar enquanto é tempo. Porque como eu disse, os dias são maus, as dificuldades estão aí, mas para quem ouve o Espírito Santo, o tempo, deixa eu arrumar aqui, ele consegue discernir, ele consegue viver fora da casinha, ele enxerga coisa que ninguém enxerga, ele ouve coisa que ninguém ouve. Por quê? Porque o Espírito fala, o Espírito mostra, o Espírito capacita, o Espírito traz unção, traz poder. E depende da gente, irmãos, porque Jesus falou: eu vou e quando eu for, o Espírito Santo virá, o conselheiro virá, e ele vai convencer o mundo da justiça, do pecado, do juízo, ou do pecado, da justiça e do juízo, como diz o texto. Ele vai levar vocês a conhecer a verdade, e se vocês conhecerem a verdade vos libertará, disse Jesus. Às vezes só não muda quem não quer, porque Ele está em nós, Ele está aqui, Ele está agindo, Ele está falando. Você está de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te convidar nesta manhã a você não sair daqui do mesmo jeito que você entrou, a você refletir dentro do teu coração: Senhor, eu tenho que mudar, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser diferente a partir de hoje, eu quero falar o que ninguém fala, eu quero ouvir o que ninguém está ouvindo, eu quero fazer o que ninguém está fazendo. Senhor, usa a minha vida, me capacita. Talvez você diga assim: mas eu sou tão simplesinho. Gideão falou isso: eu sou tão pequenininho, sou o menor, a minha família é o menor do clã que tem lá em Israel, é o menorzinho, puxa, eu não sou nada. E Deus usou a vida de Gideão e ele foi lá e libertou o povo. Não importa o teu tamanho, não importa a tua capacidade, porque quem capacita é Deus, quem traz unção e poder é Deus. Basta você querer. Amém? Mesmo assentados, fecha os teus olhos por um instante. Eu quero te encorajar a refletir sobre isso. Já vamos encerrar. Você que está em casa também, você tem a oportunidade de refletir sobre isso. Deus está falando ao meu, ao teu coração nessa manhã. Ei, deixa o Espírito Santo agir, falar, ouça. Para um pouco, se desliga um pouco do mundo lá fora e ouça a voz do Espírito falando ao teu coração. Como eu disse, Ele quer te capacitar com dons, com unção. Ele quer te batizar com fogo. Ele pode até te levar a falar línguas estranhas, sim, mas aqui Ele concede. Ele pode trazer poder sobre a tua vida.
Ele pode trazer inteligência e sabedoria para fazer coisas que você talvez nunca fez na sua vida. Ele está intercedendo agora junto ao Pai por mim e por você. Te encorajo agora a você abrir teu coração e deixar Deus agir na tua vida. Aproveite.